Mestre Han. Eu sou Han. Eu lhes transmito a minha paz. Recebam a minha bênção. Eu tive a oportunidade de exprimir-me várias vezes sobre o mental, sobre o silêncio, sobre a evolução. Eu insisti longamente, em muitas ocasiões, sobre o papel do silêncio na eclosão de uma nova dinâmica e de um novo estado de consciência. A consciência é vibração. A consciência pode apresentar dois movimentos, contração ou expansão. Entre os dois situa-se a estabilidade. Do mesmo modo, ela pode involuir ou evoluir. A consciência é vibração. A consciência, quando se expande, dilata-se, gera um processo de vibração. Esse processo de vibração é percebido geralmente no corpo, em algumas zonas ou na sua totalidade. A consciência não é linearidade. A consciência pode ser assimilada a certo número de estratos, desconhecidos uns dos outros, geralmente. Assim, todos vocês estão aqui presentes, encarnados em um corpo de carne. Nesse corpo de carne existem a alma e o espírito. A vida do corpo de carne torna-se possível por uma contração da consciência. Toda encarnação em sua dimensão é uma contração da consciência. Vocês estão aqui para aumentar a vibração da sua consciência. A vibração da consciência é, ela mesma, mantida e veiculada pela luz. Qual luz? Não a luz visível, mas a luz da alma e a luz do espírito. Quando o extrato encarnado do seu corpo, que se manifesta habitualmente como personalidade dividida, separada, fragmentada, vai expandir além dos limites do extrato, a vibração vai aceder a outro estado, chamado de expansão de consciência. De expansão em expansão vocês experimentam um mecanismo de evolução que vai, gradualmente, fazê-los tomar consciência do que vocês são, do seu lugar, do seu papel e da sua evolução. Vocês são partículas da eternidade. Vocês são partículas da luz. Como tal, vocês são eternidade e vocês são luz. Somente o jogo da contração da consciência os faz perder de vista a consciência do que vocês são. As ferramentas diversas e variadas à sua disposição, que essas ferramentas estejam no campo do que é denominado criação, musical, artística, que essas ferramentas situem-se no mundo da natureza. As árvores, os minerais, podem ser apoios privilegiados, chaves que podem permitir-lhes cruzar os limiares e aceder a uma consciência mais ampliada, maior. A consciência é vibração. A consciência do ser humano na encarnação, que busca o porquê, expande-se e vibra. A quantidade de luz presente nesse corpo que vocês habitam pode então crescer. Seria, contudo, falso crer que essa expansão é linear. Como seria igualmente falso crer que essa expansão é permanente. Existe, na dinâmica da consciência, um momento em que, aí também, o silêncio deve ser feito. O silêncio dos sentidos, a retirada da manifestação que ocorre quando do fim da vida de um ser humano na encarnação, passa por uma etapa transitória de parada ou subtração da consciência no mundo exterior. Do mesmo modo, a passagem de um estado de consciência para outro estado de consciência muito maior e estabilizado. Não se trata, aí, de uma experiência, mas de uma transformação. No momento em que se vive a transformação, há como um processo de silêncio da consciência. Quer dizer que, na busca do caminho espiritual, a busca da sua própria divindade, que é o caminho espiritual, vocês vão, graças a ferramentas interiores como exteriores, como, por exemplo, a meditação, aumentar a quantidade de luz presente no corpo. Os cristais são ferramentas que permitem isso também, como ferramentas exteriores. Todas as meditações, em todas as tradições, induzem um suplemento de alma, um suplemento de luz e um suplemento de vibração, mas isso é do domínio da experiência, do mesmo modo que vocês podem experimentar alguns trabalhos com os cristais. Entretanto, a passagem definitiva de um extrato a outro extrato necessita de um processo extremamente preciso, que corresponde ao que se chama reversão. A característica desse momento chamado de reversão é que, naquele momento específico, a consciência é obrigada a manifestar-se através do silêncio. A parada brutal da expansão. Isso é denominado, no fim da vida encarnada, a morte. A passagem do mundo encarnado, manifestada no mundo do espírito, acompanha-se de uma interrupção específica da consciência. Hoje, os caminhos evolutivos para os buscadores de luz são profundamente diferentes, porque vocês estão em um final de ciclo. Todo final, todo início, se preferirem, acompanha-se de uma reversão e de uma parada da vibração da consciência. Eu sei que vocês experimentaram, muitos, para alguns de vocês, os cristais,
a fim de desenvolver a sua consciência, a fim de trabalhar, sempre no extrato limitado em que vocês estão, com os processos de evolução de novos corpos, de novos chakras e de novas funções. Mas isso se vive no interior do mesmo extrato de consciência, mesmo se, nesse mesmo extrato de consciência, vocês tenham a impressão de ser profundamente diferentes daqueles que não fazem o mesmo caminho. Entretanto, vocês evoluem, absolutamente todos, no mesmo extrato de consciência. Mas esse processo evolutivo no interior de um extrato de consciência chega a um dado momento em que a expansão deve ser parada. Esse processo poderia ser chamado de estase. A estase não é a parada da luz. A estase é o momento preciso em que tudo que foi desenvolvido e experimentado no seu extrato de consciência, em relação às suas novas potencialidades de luz, deve cessar a fim de deixar o lugar livre para um novo extrato que vocês chamariam de dimensão quinta. Em resumo, a passagem de um modo de funcionamento para outro modo de funcionamento necessita de uma passagem específica, que corresponde, de algum modo, a uma morte. Vocês não podem aceder a isso, ou outro extrato, sem passar por esse instante de estase. Então, eu deixaria a escolha a pessoas muito mais qualificadas do que eu para engajá-los nesse caminho, através da sua ferramenta que é o cristal. O que eu quero que vocês retenham é que o trabalho na consciência pode ser feito no interior de um extrato, mas conduzirá sempre, na finalidade, a fazê-los bascular, pelo processo de estase, em um outro extrato. A passagem específica desse mundo das suas encarnações, nesse instante preciso, é uma etapa privilegiada, uma vez que ela corresponde ao silêncio da consciência e à estase. Isso necessita, independentemente das ferramentas que possam ajudá-los, de um alinhamento e de uma centralização total do seu ser no que ele é realmente. O que vocês são realmente não é o que se deixa ver. O que vocês são realmente não é a experiência que vocês vivem. O que vocês são realmente deve primeiramente ser aceito e, posteriormente, integrado. Vocês são a luz. O resto são apenas projeções da ausência de luz. O grande desafio que vocês têm a superar é compreender a sua consciência como sendo linear, mesmo no seu desenvolvimento. Vocês devem integrar, admitir e viver o fato de que a consciência não é linear. Ela é linear no seu extrato de evolução. Mesmo quando ela se expande, ela não tem a possibilidade de cruzar o limiar que separa os estratos. Para isso, ela deve morrer para ela mesma. Há um momento preciso, na mecânica da consciência, que deve acompanhar-se, aí também, dessa noção de silêncio. Eu disse desde muito pouco tempo que o silêncio era a plenitude, que o barulho era o vazio e que o barulho era a avidez e que o barulho era a violência e a multiplicidade. É o mesmo para a sua consciência. A luz que vocês têm, ou o que vocês vão integrar no seu corpo de experiências, deve induzir uma vibração no nível do conjunto do que faz o seu corpo e a sua encarnação. Esse processo segue um ritmo diferente para cada alma humana encarnada. Qualquer que seja o desenvolvimento e o ritmo seguidos por essa consciência que se expande, é um momento localizável entre todos, simbolicamente, aquele em que vocês se abandonam totalmente à luz e à sua fé na luz, que é um guia, e que se torna o motor e a manifestação da sua vida encarnada. Eu disse também, e repito que, depois dessa estase, vocês devem religar-se, a fim de permitirem-se superar a sua personalidade e a sua individualidade, bem além do processo do despertar, ao que é chamado de linhagens. As linhagens são múltiplas, mas toda alma humana em encarnação está religada, está em filiação, com várias linhagens. Quando vocês se encarnam nesse mundo de experiências, vocês esquecem, voluntariamente, de tudo isso. O primeiro encontro com a luz, chamado de iluminação, vai conduzir ao processo do despertar e à constituição de certo número de potencialidades no interior desse corpo humano na encarnação, mas sempre no mesmo extrato de consciência. A um dado momento da sua experiência de vida, no curso de um evento por vezes benigno, de um evento por vezes marcante, vocês vão se encontrar confrontados com essa noção de estase, de parada, de reversão da consciência que vai então penetrar, ao mesmo tempo mantendo a encarnação, outro extrato. Isso corresponde ao início da mestria. A mestria é realizada quando, nos outros estratos de consciência, vocês integram na sua personalidade e encarnação a totalidade das linhagens luminosas das quais vocês são procedentes. Então, compreendam efetivamente que, quaisquer que sejam as ferramentas, os cristais, a meditação, toda ferramenta, qualquer que seja,
vai favorecer, em vocês que buscam a luz, um trabalho de expansão, mas em meio ao seu extrato de consciência, dando-lhes, por vezes, acesso por amostras, por intervalos, a informações vindas dos outros estratos, mas vocês não estão ainda estabelecidos nos outros estratos. Estabelecer-se em outros estratos, e levar de maneira definitiva a sua consciência, necessita da passagem pela estase e pela fusão com as linhagens das quais vocês são originários. Esse processo pode ser chamado de pequena morte, de porta estreita, não importa. É um momento único. Ele é notado depois de um período de expansão em meio ao extrato de consciência no qual vocês vivem. A um dado momento, essa expansão cessa brutalmente, sem, contudo, que haja contração. É por essa razão que isso foi denominado estase ou reversão. É um processo dinâmico, localizável com extrema facilidade, porque vocês passam de um nível de experiência para outro nível de experiência, onde a consciência vai se estabilizar com possibilidades inerentes desse novo estado que é, em particular, não mais estar separado do conjunto dos seus estratos, não mais estar separado, tampouco, da possibilidade de contato com os outros estratos superiores ilustrados pela instalação das linhagens em vocês. Essa instalação não pode ser assimilada a um processo de canalização, mas efetivamente, a um processo de fusão. Então, eu penso que é possível favorecer a aproximação desse momento, obviamente, através, agora, da própria expansão do seu extrato, obviamente, pela ativação dos seus chakras, obviamente, por um pré-requisito, que é a constituição do seu corpo de luz ou corpo imortal. Quando tudo isso é realizado, pode-se fazê-lo durante várias vidas, mas eu tenho tendência a dizer que, nesses tempos que vocês vivem, e isso ocorre com extrema rapidez, será tempo, a um determinado momento dessa experiência, de viver essa estase. Outro fenômeno que se acrescenta a esse esquema evolutivo, até aí, eu falei de esquema evolutivo pessoal, mas o mundo que o suporta, este planeta, o seu Sol, os outros planetas que os acompanham nessa ronda, participam também de um processo evolutivo individual e coletivo. Vocês entraram, hoje, no momento em que, coletivamente, a estase é possível, tanto individualmente como coletivamente. Qual é o efeito desse processo de estase coletivo para os seres que não empreenderam o trabalho de evolução de consciência no próprio extrato de manifestação? Esse processo, se não for sustentado por uma expansão prévia, ou por um trabalho espiritual, vai resultar em uma destruição pura e simples da forma humana que vocês habitam. Ao passo que se esse trabalho em meio ao extrato tiver sido efetuado, vocês poderão conduzir, literalmente, esse corpo ao novo extrato. Isso foi chamado, em sua linguagem moderna, de processo de ascensão. Esse processo coletivo, agora, envolve um número extremamente limitado de almas em encarnação. Não há que julgar ou que calcular esse número. É preciso, simplesmente, estar consciente de que esse processo se refere apenas a muito poucas pessoas. Para aqueles que me conhecem aqui, eu expresso muito frequentemente os meus discursos pelas palavras. Obviamente, isso é um primeiro nível. Eu as expresso, depois, pelo silêncio e, conforme o caso, pela luz e pela vibração. Então, antes de responder a vocês, pelo silêncio, e de lhes dar o ensinamento do silêncio, eu tenho a esclarecer também que esse trabalho espiritual não é uma ascese. Ele não é algo que requer uma revolução total. Ele requer, simplesmente, estar confiante na luz e no seu papel na evolução de vocês. A segunda palavra é desprendimento e abandono. A luz não pode ser encontrada sem desprendimento e sem abandono. Isso significa transferir a própria vontade, limitada necessariamente, devido à sua manifestação, nesse extrato, para outro nível que apenas quer o seu bem. Mas vocês não podem encontrá-lo antes de se abandonar a ele. Vocês não podem viver a estase individual ou coletivamente, quando isso acontecer, sem passar previamente por esse abandono ou por esse desprendimento. Eles estão presentes em cada vida humana, em todas as tradições e em todos os mundos. Eu diria, a reversão e a estase não podem acontecer sem isso. Isso quer dizer também que vocês devem morrer ao seu extrato de vida, para ceder a esse outro extrato. Então, eu não tenho qualquer ideia de como os seres que têm autoridade guiarão vocês através disso. Lembre-se de que eu estou aí para colocar em palavras, em metáforas, na vibração, no silêncio e na luz. Isso. Antes de responder nesta apresentação pelo silêncio,
Eu lhes proponho, se vocês tiverem questões em relação a isso, tentar ali trazer uma resposta pelas palavras. Questão: o que você chama de estratos corresponde ao que nós chamamos de dimensões. Isso é passível de sobreposição, perfeitamente. Questão: o que você chama de linhagens? A linhagem corresponde à sua herança espiritual ligada à sua fonte e à sua origem. As linhagens são a manifestação do primeiro momento da exteriorização da divindade, ela mesma ilustrada pelos quatro viventes ou pelas quatro linhagens originais, ligadas aos quatro elementos. Cada ser, eu não falo, aí, da forma manifestada, cada unidade de luz, cada alma, cada espírito, quando da sua própria criação é, primeiro, separado de si mesmo, do mesmo modo que a luz original é separada dela mesma. Vocês, portanto, criaram-se separados de si mesmos em duas partes. Essa separação em duas partes não é, propriamente dito, a linhagem, mas é o que é chamado de centelha divina. Quando vocês criam a sua centelha divina, e se separam da fonte, vocês são levados a fazer como a luz original, ou seja, separar-se de si mesmo. Como vocês se exteriorizam nessa separação? Criando uma outra chama, em tudo idêntica à sua, que alguns textos, hoje, chamam de chama gêmea. Em algum lugar nesse universo ou em outros mundos, encarnados ao mesmo tempo que vocês ou não encarnados, outra parte de vocês, que vocês passam suas vidas buscando. Isso é chamado de chama gêmea. Primeira etapa. Essa divisão é possível pela contração da consciência, que desce nos mundos da materialidade e da manifestação nesta dimensão. Portanto, em vocês, um sentimento de incompletude que os faz buscar, durante toda a sua vida e todas as suas encarnações, o seu complemento. Isso nada tem a ver com o que vocês chamam de grupos de almas, almas irmãs ou famílias de almas. Isso é bem anterior àquela noção. Hoje, durante esses tempos que vocês vivem, que os aproximam da estase, há a possibilidade, para alguns de vocês, de reencontrar o que é chamado de chama gêmea, mas isso não tem o sentido de querer criar alguma coisa com o que vocês chamaram de chama gêmea. É uma reconexão à sua fonte e nada mais. Agora, os destinos das chamas gêmeas podem ser mais ou menos ligados ou mais ou menos estendidos, isso não tem importância alguma. O importante é voltar a manifestar em vocês o sentimento de completitude que faz com que vocês nunca mais possam depender de outro ser humano, seja qualquer for. Vocês não estarão mais na busca de complementaridade, porque vocês irão se tornar, naquele momento, seres completos. Essa é a primeira etapa. Entretanto, a partir do momento em que vocês são exteriorizados, vocês mesmos, na sua chama gêmea, como o Pai o fez no momento da primeira criação, há um suporte obrigatório que subtende o céu, em todos os sentidos do termo. Ele mantém as galáxias, ele mantém este mundo, ilustrado através dos quatro pilares da criação, que foram chamados de quatro elementos, que são a base de toda a vida e de todos os estratos de consciência, desde a sua dimensão até as dimensões mais próximas da divindade ou da luz. As linhagens são a revelação, em vocês, da sua filiação em relação a esses quatro elementos. Cada um desses elementos foi veiculado de maneira privilegiada pelos seres, humanos ou não. Isso pode, por vezes, tratar-se de um planeta, ele mesmo desempenhando o papel de filiação. O controle vai, portanto, corresponder à revelação desses quatro pilares, a fim de fazer de vocês um ser estabelecido na sua divindade. Esse processo de reconexão à sua linhagem, à sua filiação, é algo que foi expresso, em diversas correntes tradicionais, como uma fusão. Assim, para falar de um mundo que não é o meu mundo de origem, mas que é muito simples para compreender por si mesmo, se vocês tomarem o exemplo daquele a quem chamaram de Cristo, há seres que seguem o caminho de Cristo e que imitam a vida dele, que buscam fazer o bem e se doar eles mesmos. No momento em que eles forem viver a estase a título individual, eles vão fusionar com Cristo. Assim, eles poderão fusionar as características e os atributos de Cristo como, por exemplo, os estigmas ou os poderes espirituais mais elevados. Isso existe, do mesmo modo, na fusão das linhagens espirituais, no momento em que vocês entram em estase a título individual e onde vocês chegam na sua unidade divina. Questão: qual diferença você faz entre a alma e o espírito? Uma diferença de extrato. Quando é dito que vocês estão encarnados na totalidade, efetivamente,
A sua alma e o seu espírito permitem a esse corpo ser animado. Mas, entretanto, existem parcelas de vocês, a alma, o espírito, essencialmente, que estão situadas em outros estratos que evoluem por conta própria, um pouco como uma mão que iria dirigir os fios de uma marionete e que iria dirigir os movimentos dessa marionete. Esse é o papel da alma, segurar os fios e proceder à trama da sua vida, quer vocês tenham consciência disso ou não. O espírito é outro estrato, que não conhece a polarização, a manifestação. O espírito é a lembrança da sua divindade, é a centelha que está em vocês. Este espírito, quando ele se revela, contribui para a fusão das suas linhagens. Questão: o que advirá dos seres que não viverão a estase? A palavra mais exata seria aquela chamada de reciclagem, a retomada de um novo ciclo. Vocês sabem, pertinentemente, que a vida evolui segundo ciclos que recomeçam sempre pelos mesmos pontos, em momentos precisos. É um dom mesmo do Pai. Então, aqueles que não puderem passar pela estase serão reciclados, do mesmo modo que vocês são reciclados a cada vez que morrem nesse corpo. Questão: o quinto elemento corresponde ao espírito? Não. O quinto elemento revela o espírito, mas não é o espírito. O espírito está muito além disso. O quinto elemento, vocês todos o conhecem, é chamado de éter. Não se trata, propriamente falando, de um elemento, mas de um movimento, uma vez que os 4 elementos bastam-se a si mesmos. Trata-se dos 4 viventes. Não há 5 viventes, há 4 deles. Por outro lado, aquele que assegura a coesão e a reunificação desses 4 elementos é denominado quinto elemento. Questão: o espírito corresponde ao divino na sua totalidade? Não. Vocês não podem limitar o Pai ao espírito ou limitar o Pai ao corpo. Questão: a fusão das linhagens requer um trabalho com um mestre ou está simplesmente ligada ao processo de reversão? Vocês podem seguir um mestre durante toda a sua vida sem, contudo, viver a fusão com esse mestre ou outro mestre. A fusão chega para vocês no momento em que vocês entram na estase. Não há o que se preocupar de buscar isso. Isso é, eu lhes dou simplesmente os elementos de maneira que, quando isso chegar a vocês, se isso chegar a vocês, isso lhes pareça evidente. Vocês não poderão obter uma fusão simplesmente seguindo um ser vivo ou um ser morto. Então, para alguns seres como Cristo, e como outros, vocês podem imitar, fundir-se com essa testemunha da luz, mas, geralmente, é quando vocês exploraram e expandiram o máximo do seu extrato, quando vocês construíram o que eu chamei de corpo de luz, que a fusão pode vir a vocês. Questão: como sabemos em qual nível de expansão nos encontramos? A questão requer uma dupla resposta. A primeira, enquanto vocês se colocarem a questão do nível em que vocês estão, significa que vocês ali não estão. Isso quer dizer que o seu espírito vacila em meio ao seu extrato. Lembre-se de que o processo de fusão, de estase preliminar e de reversão, acompanha-se de um silêncio da consciência. Esse momento é observável entre todos. É o momento específico em que, independentemente da construção do seu corpo de luz, independentemente de todos os seus carismas, dos seus poderes, se preferirem, chega um momento em que, no nível do peito, do que vocês chamam de chakra do coração, vem colocar-se a vibração, não mais habitual de um chakra, mas a vibração do que eu chamaria de eu sou. Vocês se tornam presentes a si mesmos, inteiramente. O resto do mundo torna-se, naquele momento, transparente. O seu olhar é penetrante, a sua consciência torna-se onisciente. Quando vocês estão naquele nível, não há mais qualquer questão sobre o nível em que vocês estão. Enquanto vocês se colocarem a questão, isso prova, simplesmente, que vocês estão simplesmente no interior do seu extrato. No interior do seu extrato existem, naturalmente, marcadores específicos da sua graduação de consciência. Esta é a primeira resposta. A segunda resposta que a sua questão requer é, agora, esta, vocês irão saber que chegaram naquele momento, obviamente, quando sentirem o que acontece no nível do peito, que não é unicamente uma rotação do chakra dito do coração, mas que é a instalação da presença do Eu Sou. As palavras são bem frágeis para traduzir esse estado, mas, a partir do momento em que vocês tocam o Eu Sou, o que vai acontecer? Vocês se tornam fora do comum. Estando fora do comum, vão jogar-lhes pedras, mas também flores, porque vocês se tornam tão fora do seu extrato que vocês escapam aos condicionamentos nos quais se colocaram, mas também nos quais se colocaram todos os outros que vocês conhecem.
Há um antes e há um depois. A alma em encarnação, o espírito em encarnação que vive esse momento é capaz, ele mesmo, de definir, no mais exato, o instante em que isso ocorre, porque é um estado de consciência antes e há um estado de consciência depois. Nada mais é como antes. Tudo será como depois. Aí está o que pode ser dito com palavras. Não temos mais perguntas. Agradecemos. Então, eu vou agora, se efetivamente quiserem, em relação a tudo que acabamos de dizer com palavras, permitir-me dizer isso no silêncio. Então, acolham no seu coração aquilo a que isso corresponde. Efusão de energia. Se efetivamente quiserem, agora, acolher e receber as minhas saudações de luz. Quanto a mim, eu lhes peço urgentemente que mantenham perto de vocês, diante de vocês, este conceito importante sobre o silêncio da consciência, a estase, a reversão, sabendo que isso é uma possibilidade a título individual, e, em breve, a título coletivo, esperando que vocês sejam numerosos a alcançar e a superar esse momento. Sejam abençoados e eu lhes digo até breve. Austras Dimension, 23 de outubro de 2008.